Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo de hoje, eu vou fazer uma maquiagem completa com vários truques que eu vi no TikTok. Vou fazer aquele famoso contorno efeito lifting, vou fazer um cut crease com colher e também vou fazer aquele bocão com contorno preto e batom vermelho. E será mesmo que esses truques dão certo para quem tem pálpebra um pouquinho caída? Uma boca de tamanho mediano, nada carnuda? Já fica por aqui que vai ser a primeira vez que eu vou fazer esses truques e já quero mostrar tudo pra vocês. Bora pra make? Meu rosto já tá tonificado e hidratado. E agora eu vou passar esse primer aqui da Bruna Tavares, BT Blur. Vou aplicar com batidinhas em todas as áreas que eu tenho poros dilatados. Já vou aproveitar nesse tutorial e passar várias dicas que eu sei também. Como, por exemplo, essa dica na hora de aplicar o primer. Sempre aplique o primer aonde realmente é necessário, onde tem algumas linhas que você quer disfarçar ou alguns poros dilatados. E nada de exagero, assim você não erra no primer. Tô aplicando basicamente na minha zona T, um pouquinho aqui no comecinho da testa, que eu tenho alguns poros, queixo e nesta região aqui também. Vou aplicar um pouquinho aqui abaixo dos meus olhos e na lateral, para dar aquela disfarçadinha nas linhas finas. Primer aplicado, agora eu vou passar essa base aqui da Mari Maria, a Cover Up. A minha cor dessa base é a número 7. Se caso você quiser conferir, eu deixo uma listinha de todos os tons de base que eu uso aqui abaixo na descrição do vídeo. Assim você pode pegar uma referência de cor. Tô aplicando a base com a esponjinha da Mari Saad, levemente úmida, tá bom? Eu adoro o acabamento dessa base. A pele fica sequinha e também fica com um brilho lindo. Se você quiser saber melhor sobre essa base aqui da Mari Maria, tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar no box aqui pra vocês. Base aplicada e agora eu vou fazer o truque do contorno para dar aquele efeito lifting. Vou usar primeiro esse corretivo aqui da Naty Capello, esse é o Undercover na cor E1. Muita gente aplica o contorno direto no rosto para depois vir esfumando, mas eu acho que isso dificulta muito para esfumar. Então eu já vou te dar uma super dica. Para facilitar, coloca o contorno em uma plaquinha, como eu fiz. Procura usar uma esponjinha menor, essa daqui é da Mari Saad também, ou a pontinha da sua esponjinha maior. Eu vou usar o topinho aqui da minha Sister Blend, que é um topinho chanfradinho. Vou dar aquela sujadinha aqui com o corretivo e eu vou aplicar bem aqui em cima, como eu assisti lá no TikTok. Já vou parar por aqui mesmo, não vou alongar esse contorno. E virando para a bundinha da esponja, eu vou esfumar esse contorno. Viro para uma parte mais limpinha, tiro um pouquinho da marcação nas extremidades do contorno. Vou fazer um pouquinho aqui na testa, não muito porque a minha testa já é um pouco pequena, então eu não preciso de contorno na testa. Vou dar mais uma sujadinha e vou aplicar aqui na mandíbula. E virando a bundinha da esponja, vou esfumar. Gente, essa parte de contorno já deu uma super diferença. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. E para fazer o contorno do nariz, eu vou usar uma pinça. Vou pegar aqui com o dedo mesmo um pouquinho do contorno que sobrou na minha plaquinha e vou dar aquela sujadinha aqui na lateral da minha pinça. Vamos lá. Tá, o risco tá feito. Agora eu tenho que esfumar isso daqui. Eu acho que vai ser melhor eu esfumar isso daqui com um pincel. Então eu vou usar esse pincel aqui da Mari Saad pra esfumar esse risquinho. Gente, fica muito marcado, mas vamos ver. Olha, fica muito marcado. Se você gosta de contorno bem marcado, pode ser que você goste desse truque. Eu vou tentar esfumar mais um pouquinho com a esponjinha que eu tava usando pro contorno. Vou pegar o topinho dela e dar umas apertadinhas aqui.
dar aquela sujadinha básica aqui embaixo, para dar aquela arrebitada. E vou dar mais uma esfumadinha aqui, apertando a bundinha da minha esponjinha, tá? Olha, até que dá uma afinada, mas eu acho que dá muito trabalho. Eu simplesmente viria com o pincel ou a esponjinha suja com o contorno para ser mais fácil de esfumar. Eu tive mais dificuldade aplicando o contorno direto no nariz, ficou mais marcado. Deixa eu dar um acabamento aqui em cima também. Então, assim, na minha opinião, esse truque não facilita, só dá um pouquinho mais de trabalho para esfumar. Agora, para a parte de iluminação, eu vou usar esse contorno aqui da Nath Capello também. A cor desse daqui é o C2. Vou começar aqui pelo nariz, que esse truque aqui ele fala pra gente aplicar aqui no topo. Vou usar a esponja que eu tava aplicando a base, tá? Pra dar aquela esfumadinha. Gente, afinou, hein? Afina. Afina mesmo. Tô voltando com a esponjinha suja com contorno escuro, tá? Pra poder dar um acabamento aqui na lateral. Dá certo sim. Só que eu acho que dá um trabalhinho. Agora eu vou fazer aquele famoso truque, que é só um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. Vou usar o outro lado da esponjinha pra esfumar. Vou pegar a parte limpinha para tirar a marcação das extremidades. Ó, deu mais uma levantadinha também. Vou aplicar um pouquinho aqui, só para dar um acabamento. Não ficou nada carregado abaixo dos meus olhos e também deu aquela levantadinha do lado. A mesma coisa do outro lado, só um tiquinho aqui e um risquinho aqui. Vou aplicar um pouquinho de contorno aqui no comecinho da minha testa e já vou dar aquela esfumadinha abaixo do meu contorno também. Isso faz com que o contorno fique mais realçado ainda. E já que eu acabei marcando mais ainda esse contorno, eu vou voltar com a esponjinha suja com o contorno e vou dar uma esfumada, só para suavizar um pouquinho essa marcação. Vou aplicar um pouquinho aqui no meu queixo e acima da minha boca também. Vou até dar mais uma realçadinha aqui, ó, nessa marcação. E o blush que eu vou passar vai ser esse daqui da Mari Maria. Esse daqui é o Up Level. Vou usar um pincel que dá um acabamento mais suave e também que não seja muito grossinho. Vou dar aquela sujadinha aqui no meu blush, tirar o excesso e aplicar bem aqui em cima, deixando ele nesse sentido mais vertical. Mão leve, eu aplico assim com batidinhas, dou aquela esfumadinha. Olha só como o blush já ficou lindo também. Aplico e dou aquela esfumadinha. Amei como o blush ficou. Amei. Vou trazer um pouquinho aqui pro meu queixo, só o restinho que tá no pincel, tá? Na minha testa. E também vou pegar só mais um pouquinho e colocar aqui no meu nariz. Agora eu vou selar essa pele. E antes de selar, eu vou tirar a marcação aqui do corretivo. Mesmo que essa técnica, ela faça com que a gente aplique menos corretivo, né? Acaba marcando menos, mas mesmo assim marca. Então, antes de selar, é sempre legal a gente tirar toda a marcação que fizer para poder aplicar o pó. Com uma esponjinha de veludo, eu vou aplicar o pó primeiro aqui abaixo dos meus olhos. Tô usando essa esponjinha aqui da Fandi e o pó é esse Satin Powder da Vizela. Vou aplicar um pouquinho aqui acima do meu nariz, comecinho da testa, queixo e um pouquinho aqui no meu buço. E com um pincel bem fofinho, eu vou pegar mais um pouquinho do pó e varrer todo o meu rosto. Vou tirar um pouquinho da marcação que ficou aqui na minha pálpebra e vou dar uma seladinha bem de leve nela também, só com a sujeirinha do pincel. Já vou aproveitar e passar uma dica aqui de como eu faço pra dar aquela consertadinha na sobrancelha. Tem algumas dicas parecidas no TikTok, mas eu vou passar aqui exatamente como eu faço. Primeiro, eu dou uma limpadinha na minha sobrancelha com cotonete. Eu sempre arrumo minha sobrancelha
depois de fazer a minha pele, eu acho mais fácil. Sobrancelhas limpas. E agora, para dar uma contornada nela, eu uso um lápis de sobrancelha. Esse daqui é o da Tracta, a cor dele é o castanho. Ele está apontado, então eu já aproveito essa pontinha que ele tem, dou aquela delimitadinha aqui abaixo. Mão leve, tô segurando aqui no fundinho do lápis. Dei aquela delimitada aqui, né? Aí eu venho e levo um pouquinho assim pra cima, de baixo pra cima. Dou uma preenchida aqui na parte de cima também, não daqui do começo, né? Eu começo um pouquinho depois e dou uma preenchidinha onde tem alguns buraquinhos. Aí eu pego uma escovinha assim de pentear a sobrancelha mesmo e dou uma esfumadinha onde eu apliquei o lápis. Eu tenho uma micropigmentação de uns 3 anos atrás, então ela tá até um pouquinho acinzentada, tá mais falhadinha, não tá tão bonita. Esse lápis aqui da Tracta, ele cobre o acinzentamento dela, dá um acabamento muito bonito na minha sobrancelha, eu gosto dele. Já vou fazer desse lado aqui, mesma coisa. Dou aquela riscadinha embaixo e vou levando alguns risquinhos pra cima. Não apertar muito o lápis é o que vai ajudar a dar um acabamento mais leve, não muito marcado. Mas tudo depende do gosto também, né? Se você gosta de uma sobrancelha mais marcada, aí você aplica mais, aperta mais o lápis. Faço um riscadinho aqui em cima também e já venho com a vassourinha pra esfumar. Sobrancelha corrigida. Você já pode parar por aqui mesmo, que ela já fica super bonita só com essas dicas aqui que eu dei, ou aplicar por cima uma máscara incolor. A minha nem tá mais incolor porque eu uso ela somente para minha sobrancelha. Aplicando a máscara dá um efeito mais naturalzinho também, traz um brilhinho aí pros pelos, que eu acho bonito. Às vezes eu aplico e às vezes não. Se eu quero um acabamento mais mate, então eu não aplico. Vou trazer você mais pertinho de mim para mostrar como ela fica. Vou dar só mais uma penteadinha aqui que eu notei que tem uns buraquitos. Aí você escolhe o jeito que você prefere deixar sua sobrancelha. Desta forma, um pouquinho mais molhadinha, ou dessa, mais mate. Esse vídeo já tá ficando um pouquinho longo, então eu vou parar por aqui e vou fazer uma parte 2. Essa segunda parte vai ao ar no domingo, então já fica ligadinho por aí. Já se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder a segunda parte. Já deixa um like aí pra mim se você gostou desses truques que eu trouxe nesse vídeo. E na segunda parte eu vou fazer um cut crease com uma colher. Vou testar também um truque super legal para passar máscara de cílios e aquele batom preto e vermelho, como eu já tinha prometido. Então já fica aí ligadinho ou ligadinha para a segunda parte. Beijos, até mais!